Vamos esperar aqui, né? Nosso convidado. Eu posso representar ela, não? Eu posso sugerir a entrada de alguém? Não, filha. Vai, encosta e se posiciona. Cadê? Cancelando, deve ter atualizado ainda. Não. Vai. Pera aí, cadê? Arroba. Deixa o troço procurar. Peraí, mãe. Purê de chocolate, tá aqui? Sim. O que não tá aparecendo aqui? E esse interfone físico toca? Estamos tendo alguma coisa que tá acontecendo. Deixa procurar. Não tá carregando. Vamos iniciar a live de novo? A gente tá tentando chamar, mas aqui não está caindo. Aqui para convidar não tá aparecendo. Aqui, pronto. Estamos esperando. Pronto. Pronto. Demorou, mas chegamos. Pode ficar à vontade, viu? Estou aqui para as suas ordens. Olá, boa noite. Eu sou Melissa Souza, tenho 8 anos, sou da 2ª classe do Colégio Promundo e hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante nos dias atuais. Quais os benefícios das telecomunicações para o Brasil e o rádio em tempos de pandemia? A pandemia causada pelo novo coronavírus tomou por completo todos os ramos no mundo. Nós, nos últimos meses, passamos a interagir em plataformas digitais e grande parte da população migrou O setor de telecomunicação é responsável pela comunicação e transmissão de dados Peraí. Mãe, deixa eu ler.
Deixa ela ler. Recomeçando. Recomeçando. O setor de telecomunicação é responsável pela comunicação e transmissão de dados de um país. Ele é de fundamental importância para enviar informações rápidas nessa pandemia. Para falar um pouco sobre o rádio em tempos de pandemia, convidaremos um radialista bem conhecido. Recebam todos com carinho Tony Chocolate, que tem 40 anos como radialista da rádio Jornal FM Aracaju. Olá, Tony Chocolate. Olá, Melissa. Boa noite para você, para todos os seus colegas. Seja bem-vindo. Tony, você poderia falar um pouco sobre a rádio nesse tempo de pandemia? Eu adoraria, eu vou falar sim. É uma coisa que eu adoro falar, por isso que eu escolhi ser locutor, viu? Então é o seguinte, pra gente, o rádio, a gente está falando aí, né, que hoje fala em transmissão de dados, né? Na verdade, o rádio é o maior instrumento nesses momentos em que países, cidades, estados passam por qualquer problema que necessite comunicação rápida, né? A vantagem o rádio, desde que ele foi criado no Brasil e no mundo, ele tem essa função, tem essa responsabilidade. Tivemos aí muitas guerras no século passado e o rádio era o grande instrumento de transmissão de informações sobre catástrofes, salvamento de pessoas, na hora das enchentes que a gente vê muito. O Sergipe nós não temos esse problema assim, que necessite mobilização dos meios de comunicação para que a gente mobilize a sociedade. Mas a gente está vendo aí toda hora na televisão, no rádio mesmo e na internet que acontecem grandes catástrofes. Tivemos agora uma explosão imensa em Beirute, né? Aquela coisa que todo mundo viu na televisão. E é aí que o rádio tem uma participação maior. Porque ele é de graça, para começar, né? Desde que foi criado, nunca cobrou nada para ouvir rádio. A televisão já está cobrando para se assistir televisão, que começou de graça, né? Mas hoje nós já temos televisão paga. E o rádio continua sendo de graça, né? Eu estava lendo uma pesquisa nova, agora já feita nesse tempo de pandemia, que 36% das pessoas que ouvem rádio, aumentou 36% as pessoas que ouvem rádio no Brasil, em consequência desse confinamento. As pessoas ficaram mais em casa, né? E o rádio é um grande companheiro. O rádio vem disputando com a televisão. O rádio chegou primeiro, né? Nós temos o posto de rádio de comunicação de massa, porque chegamos primeiro. O rádio chegou primeiro no Brasil, a televisão só veio 25 anos depois que o rádio já dominava por completo a transmissão de informações para a maioria do Brasil. Né? Quando o rádio surgiu, foram criadas grandes emissoras de rádio potentes para poder cobrir todo o Brasil, para que todo mundo ouvisse, do Rio de Janeiro, onde foi a primeira rádio que começou lá em 1923, até a Amazônia, né? Que ainda hoje é a região brasileira que mais ouve rádio, é a Amazônia. Por quê? Porque lá não tem internet assim tão fácil como aqui no centro urbano. E a internet tomou conta da comunicação, da telecomunicação, mas a internet não é a mais importante na hora dessa de pandemia. Porque a internet é cara, né? A internet é paga, é cara. Ainda temos aí 46 milhões de brasileiros que não têm internet, que não têm celular para se conectar. Então, nesse momento, o rádio funciona com campanhas, músicas, né? Nós temos músicas, né? Eu mesmo na rádio acho que eu tenho umas 4 ou 5 músicas muito bonitas e bem feitas, algumas alegres, outras tristes, falando da pandemia, falando do coronavírus, que é uma forma também, através da música, de o rádio dar a sua contribuição nesse momento que nós estamos confinados aí há quase 6 meses dentro de casa. Então aumentou o consumo de energia, por quê? Porque as pessoas estão mais na internet, na televisão e ouvindo rádio.
E a outra vantagem do rádio no momento desse que nós estamos passando é onde ele está. Qualquer lugar que você vá tem rádio. Só não tem rádio hoje de graça no iPhone, né? Quem tem iPhone tem que baixar um aplicativo. Mas em todos os outros celulares o rádio está presente de graça. É a única coisa que você não paga no Android é para ouvir rádio, né? Ele é rádio mesmo, estação que você sintoniza, não precisa do seu consumo de dados para você ouvir rádio no celular, a não ser no iPhone. E essa questão do iPhone, os Estados Unidos é um país que prestigia muito o rádio. Lá tem essas ondas de tornado, né? Essas tempestades que devastam tudo. Então, o rádio, ainda nos Estados Unidos, é usado como um grande meio de avisar a massa, que eles têm um grande sistema meteorológico de poder avisar para tirar a população dos locais de risco. Isso é feito através do rádio. É tanto que o governo americano está tentando obrigar a Apple a dar rádio de graça no iPhone. Porque a internet cai, o rádio não cai, só se derrubar a rádio, né? Para tirar. Nem quando falta energia, a rádio sai do ar. Porque vamos lá e entra logo o gerador próprio de energia e a gente continua falando. E a internet você percebe que cai toda hora. Você não tem uma internet boa no Brasil. Além de ser cara, a gente vê aí como é que é a qualidade da transmissão. E nesta hora, a gente percebe o seguinte. Eu estava discutindo até na rádio a respeito de como o rádio poderia ter ajudado agora nesse momento que todos estão sem aula. Porque é de graça. Alguém devia chamar a atenção e falar assim, ô televisão, por que você não transmite as aulas da criançada aí, já que a criançada está em casa? Você adoraria ter uma aula pela TV, não era não? De graça. Mas se você for se a escola montar todo o esquema de telecomunicação para transmitir sua aula, é caro para transmitir e para você receber. Por quê? Porque a gente vai usar a internet. Essa coisa cara que é no Brasil, como tudo no Brasil é caro, né? Tem lugar aí que tem internet em tudo já e é o acesso a tudo. Mas aqui a dificuldade que as pessoas de baixa renda, por exemplo, as aulas pararam. Tem tudo na internet, mas não tem aula. Eu fico abismado, né? Toda hora tem uma coisa ao vivo na internet. E por que não tem aula? Por que a sua professora não está lá, como nós dois estamos aqui agora, trocando essa ideia, falando sobre esse assunto? Por que não teve aula? Quando eu comecei no rádio, lá na década de 70, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, que é da Universidade Estadual da Bahia, tinha aula pelo rádio. Eu fui aluno e também fui ator, locutor, né? Depois um programa chamado A Voz do Brasil, que já tem mais de 100 anos no ar e no rádio, todo dia 7 da noite tem A Voz do Brasil. Sua avó ou sua bisavó deve conhecer o que é A Voz do Brasil. Lá na Bahia, nós tínhamos um programa de rádio que depois da Voz do Brasil tinha aulas. Era o supletivo do primeiro grau, transmitido através do Instituto de Radiodifusão da Bahia. E agora, nesse momento que temos aí um ano letivo perdido para todas as pessoas que estudam, a gente não viu nenhuma solução através da internet para que a nossa aula chegasse em casa. Tudo chega na nossa casa através da internet, mas infelizmente eles não funcionaram, porque era muito fácil, muito fácil. Bota um telão lá, né? Um telão, você está na sua casa, você assiste a aula, que não fosse ao vivo, pode ser on demand, como tem aí, você vai, né, na hora que você quer assistir um filme, você vai lá e assiste, podemos, e por quê? Olha, faz a aula, armazena lá na nuvem, e na hora que a Melissa quiser a aula dela, opa, vou hoje com a aula da professora de português e vai baixar a sua aula e não teria... É só clicar e pronto. Não é? Você não teria perdido esse ano letivo. Porque, principalmente os alunos da sua faixa etária, poxa, eu adoraria. Era mais um motivo para não sair do celular se tivesse aula. Não é verdade? Aí, eles não fizeram nada para que isso fosse, sabe, o papel, se fizesse assim, hoje, às 8 da noite, tem a aula do Colégio Promundo, né, transmitido através da rádio, que é de graça.
Está lá no horário com um som bom, todo mundo ensina, depois você iria tirar os seus questionamentos junto à internet com a professora que fez a aula, já que você está lá no rádio, não vai poder repetir assim, ô professora, para aí. Não, mas depois você poderia fazer seus questionamentos a respeito da aula, como isso foi feito em 1970, através do rádio, que não tinha como levar o ensino à grande Bahia, e através do rádio. Então, não é só no momento Eu tenho, mas nem catástrofe. todo mundo tem, né? Lógico, são 46 milhões de lares que não têm acesso à internet hoje no Brasil. E quem tem internet, como eu e você, pagamos caro. É muito caro você navegar na internet no Brasil. Caro e ruim. Quem já viajou e teve a oportunidade de se conectar na internet da Europa ou dos Estados Unidos sabe do que eu estou falando, né? É muito ruim a nossa internet, sabe? Tem melhorado bastante, mas ainda não é o suficiente. Quando a internet está ruim, nos tempos que a internet era ruim, que não era muito... E a gente paga e às vezes a internet falha. Então, a gente paga e às vezes pode falhar. Exatamente. E ainda tem um contratozinho que depois tu pergunta à tua mãe, porque tem um contrato lá que as operadoras de telefonia de internet, ela te avisa assim, olha, Melissa, eu estou te vendendo aí 100% de internet, mas pode chegar só 30%. Quer dizer, que absurdo. Quer dizer, não tem uma justificativa para o cara me vender um produto e falar, eu estou te vendendo uma dúzia de bananas, mas quando chegar aí pode chegar só 4 bananas, mas você vai pagar uma dúzia. Era aí que a gente tinha que começar a usar a transmissão de dados para ajudar na educação, que é uma coisa que tem me incomodado durante esse período de pandemia, porque se discute tudo, abrir shopping, abrir posto de lavagem, abrir bar, abrir restaurante, abrir não sei o quê, mas não formou uma comissão ainda para ver. E aí, a gente vai perder o ano letivo? Como é que vai fazer? Todo mundo tá com medo de ir para a rádio, de ir para a aula, né? E por que a aula não pode estar aqui agora? Se eu fosse teu professor, eu estava agora te passando uma matéria legal, não é verdade? E as outras pessoas, seus coleguinhas de turma, estariam todos conectados, recebendo a aula. Mas isso pode acontecer. Alguns colégios fizeram, mas é caro, é mais um custo, que poderia não sair do seu bolso, nem do bolso do papai. Poderia ter um programa, né? Olha, de quem está fazendo? O Ministério da Educação, isso tem que ser com nossa educação. Preparar um projeto, aí agora não. Ninguém sabe quando voltam as aulas e ninguém sabe o que é que vai ser do teu ano letivo. Porque não teve um inteligente desse lá que fosse lá pesquisar e falasse, poxa, a gente pode salvar o ano letivo da garotada aí que passou o ano sem fazer nada, né? Engordando, porque eu engordei. Pode a gente perder o ano, porque estudar é muito importante. Estudar é muito importante e eu volto a bater naquela tecla. Estudar é muito caro. Então, nós não podemos pagar e não ter. É como a internet. Poxa, se você fizer um bocado de projeto aí, eu sempre perguntando, porque na rádio que eu trabalho, existem autoridades. Lá tem um deputado federal que é radialista, tem um deputado estadual que é radialista, tem vários vereadores que trabalham na Rádio Jornal, né, que exercem o cargo político. E eu pergunto, poxa, vocês não discutem sobre como é que vai ficar a aula da garotada? Como é que vai ficar? Vai ficar, acabou por acabou, não deu para estudar, não deu, começa o ano que vem. Não, isso não é Copa do Mundo, não é futebol, não é campeonato de futebol. Você tem que cumprir a sua meta do ano de 2020. Para você ter um futuro nos anos seguintes. Ou pelo menos não atrasar o futuro de ninguém, né? Porque a vida continua da pandemia. E eu não sei como é que essas pessoas vão conseguir arrumar tudo isso. Mas falando ainda dentro do rádio, eu estou falando tudo isso dentro do contexto radiofônico. Porque poderia... a internet não tem, mas tem rádio.
Nós hoje temos 37 rádios em Sergipe. 37 rádios oficiais, certo? São 15 FMs no interior. Eu tenho aula online. Hã? Eu tenho aula online. Você tem aula online, eu sei que algumas escolas fizeram aula online, né? Mas a maioria é ensino público, né? Estadual, municipal, quem estuda em escola pública não teve aula online. E nem sabe quando é que vai ter aula presencial. Não é verdade? Então, você tem várias escolas particulares de Sergipe, do Brasil e do mundo, sabe? Porque a escola particular, o ensino particular tem se colocado como a solução para a educação. As pessoas confiam mais no ensino particular do que no ensino público. Oi. Temos algumas perguntas. Perguntas? Então, vamos lá. Porque se me deixar falar também aqui, eu já lhe falei, né? Eu vou disparar de falar aí, então me corte quando quiser. Vamos lá. Peraí. Você falou que tem as perguntas para fazer. Temos algumas perguntas, né? Então, o que você acha da evolução das telecomunicações? Muito bom. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui. A telecomunicação. O homem sempre gostou de comunicar, né? Desde que nós nascemos, que nós queremos conversar, falar. Desde da época das cavernas, né? Que eles inventaram a forma de se comunicar, né? Tem histórias que diz que os índios mandavam sinais de fumaça de uma tribo para outra, né? Aparecia lá um formato de fumaça, ele sabia qual era a mensagem que estava passando. Eles também se transmitem pelas músicas, os índios, né? Pelo tambor, né? Uma batida. Aí depois veio, em cima disso tudo, veio o quê? Eu acho que veio o telégrafo, que foi o primeiro grande método de comunicação à distância, através de fio, que era que tinha a figura do telegrafista, que é aquelas pessoas que entendiam aquele código Morse. Foi o Samuel Morse que inventou o telégrafo, então botaram o nome dele, código Morse, era Morse, né? Aí fala assim, cada batidazinha era uma letra. Aí tinha uma pessoa que entendia e escrevia. Oi, mamãe, estarei chegando no próximo dia 7 de setembro. O cara entendia isso através de toques. E de lá para cá, nós estamos aí agora, eu e você, olha. Isso aí começou no século XIX, né? E o rádio entrou logo depois. E o telefone. O telefone é uma das grandes, né? Das grandes ferramentas. Foi uma das grandes ferramentas da comunicação, porque ninguém usa hoje mais telefone, né? Eu tenho um telefone fixo aqui em casa que não toca. Hoje em dia, todo mundo só tá querendo usar celular. E celular para não fazer ligação, né? Usa, mas não para ligar, como o telefone, a gente ligava no telefone. Da minha época tem, sabe o quê? O orelhão. Você já viu falar em orelhão? Orelhão era um telefone público, que a gente comprava uma fichinha que era 3 minutos para você mandar uma mensagem, para bater um papo com você. Eu tinha só 3 minutos. Ó, imagine o que a gente ia fazer com 3 minutos hoje. Nada. E naquela época, 3 minutos, a gente conversava, batia um papo legal, dava o recado, desligava, tchau, e depois eu te ligo. Hoje, 3 minutos no celular, tem gente que passa 3 horas, né? 3 horas. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Peraí. Se veste não. Como a rádio funciona? Você quer que eu vou lhe contar como funciona de uma forma rápida. Porque eu tenho 40 anos de locutor, né? Juntando, que eu comecei como operador, que era mais ou menos o que eu tenho aqui. Eu tenho mais ou menos aqui em casa uma rádio. Ela só não está ligada para você ouvir na sua casa, mas eu posso botar lá na internet, que tem rádio de internet. Então, hoje o rádio, ele funciona praticamente com o sistema de comunicação de mídia, de computadores. Quando eu comecei, não. A gente tocava ainda disco, vinil, as fitas de comerciais de propaganda eram fitas
magnética, fita de rolo ou fita cassete. Hoje não existe mais nada disso, nem CD mais a gente toca. Antigamente a gente tinha que ter uma mesa de som com um operador, um monte de aparelho. Hoje não, basta um computador, né, e um microfone, como eu tenho aqui na minha casa, que daqui eu transmito alguns programas para cidades de outros estados, um programa que eu faço e envio para eles. Então, aqui tem uma rádio. Então, hoje é a forma mais fácil. O rádio aproveitou a internet e o sistema de computação de uma forma espetacular. Coisa que a televisão veio fazer agora. Agora que chegou a televisão digital aí, mas o rádio já está usando o computador. Primeiro que o rádio veio antes da TV. Hoje nós temos dois grandes veículos de comunicação, que é o rádio e a televisão. O rádio tem hoje uma credibilidade um ponto a menos do que a televisão. A televisão está lá pelos 78% de credibilidade para quem assiste e acredita no que diz na TV. O rádio está logo abaixo, com 78%. Então, o rádio moderno, hoje nós temos 15 rádios em Aracaju. E é de pouco tempo para cá, sabe? A rádio FM 80 para cá. Mas agora, agora no século XXI, no final do século XX, no início do século XXI, foi que cresceu, apareceram tem muitas rádios hoje. Temos 15 rádios oficiais, somente em Aracaju, para você sintonizar no seu rádio, lá no rádio do carro do papai. Então, cresceu. Tem sempre acompanhado a evolução da telecomunicação, o rádio. Quando apareceu a televisão, disseram assim, ei, o rádio vai acabar, a televisão agora que é o show. Aí estamos aí, né? O rádio vai fazer 100 anos, a televisão acho que tem 70 e poucos, né? O rádio vai fazer seus 100 anos já, em 2023, estaremos completando o centenário da radiodifusão no Brasil, da inauguração da primeira rádio, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. Então agora completamos 100 anos. E estamos aí sobrevivendo. E sobrevivendo de uma forma profissional. O rádio chega primeiro, sabe? O rádio transmite futebol, transmite programa de polícia, transmite programa de educação. O rádio hoje, ele está dentro do contexto da mídia de comunicação, certo? Que a gente não perde muito para a internet, não, além de ter a confiabilidade. A internet é mundo de louco, a gente nunca sabe se o que a gente está vendo é realmente verdade, né? Porque quando você recebe no seu Zap, é por isso que as pessoas estão falando, evitar as fake news. Mas às vezes a pessoa passa a fake news tão perfeita que você acredita no que você recebe. Fala, ai meu Deus. E vai repassar aquilo ingenuamente, mas é melhor você pesquisar. O melhor não repassar nada. Eu não repasso nada de ninguém. Recebo muita coisa, sabe? No meu internet. Mas para eu repassar para grupos ou para colegas meus da minha lista, eu não passo nada. A não ser que esteja uma coisa produzida por mim mesmo. Né? Quando eu produzo um produtozinho lá de mídia de internet, aí eu transmito e mando. Mas estamos aí concorrendo com todas as mídias na atualidade. Estamos digitalizados, as AMs, que era uma rádio que tinha uma qualidade de áudio um pouco inferior, já estão sendo extintas para dar vaga para as FMs. É por isso que hoje nós temos aí 15 FMs, que muitas migraram do sistema de AM, que é um sistema de amplitude modulada, e vieram para o FM. Todo mundo agora é FM no Brasil, não tem mais a rádio AM. E essa que eu trabalho mesmo é uma antiga rádio AM, que era a Rádio Jornal 540 AM. Acabou migrando para FM em 91,3. E é lá onde a gente está, uma rádio bonita, toda moderna, calcada no sistema de transmissão digital mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. Como é ser radialista? É bom, eu particularmente gosto.
Tem muita gente que ficou rico sendo locutor de rádio, certo? Mas não exclusivamente sendo locutor de rádio. Eu estou nessa desde 1980, profissionalmente, trabalho com isso desde 1980. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não seja trabalhar em rádio. Às vezes faço alguns trabalhos paralelos, em publicidade, sabe? Em outros setores, em assessoria, shows que eu produzo muito. Eu gosto de produzir uns showzinhos. Eu gosto os shows de reggae, por exemplo, em Aracaju. Sou eu que faço. Isso que é através do rádio, né? Porque nós fazemos eventos. E o rádio também, principalmente através da música, né? Ele é o veículo que agrada a todo mundo. E eu, particularmente, é porque eu sou fascinado, desde garotinho. Porque era o que a gente tinha em casa, entendeu? Na minha casa só tinha rádio. Chegou TV lá na minha casa, eu já tinha 10 anos de idade. E não tinha... Então, não era porque não podia comprar uma TV, era porque a TV não tinha, não existia, sabe? Só existia Rio, São Paulo, nos grandes centros, Salvador, mas, por exemplo, em Feira de Santana não tinha. Em Aracaju, eu acho que chegou, né, em 1975, a primeira televisão daqui. Então, o rádio, para nós, para a gente da minha geração, tá no sangue, né? Você não tinha o que ouvir. Ficava lá de madrugada para ouvir a Rádio Globo do Rio de Janeiro, ouvir os grandes radialistas, que eram famosos. Alguns viraram cantores, viraram estrelas. Tinha programas desse... Esse pessoal que foi para o rádio, muita gente que foi para a televisão, muita gente saiu do rádio. Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Cid Moreira, por muito tempo reinou. Até o próprio William Bonner, do Jornal Nacional, ele veio do rádio, né? As pessoas... A televisão aproveitou muitos profissionais do rádio para implantar os seus processos. Chico Anísio, Silvio Santos, essa galera era toda radialista. Então, ser radialista, minha amiga, não tem por onde correr. Não tem, a coisa que está no seu sangue mesmo, né? E o radialista não aposenta, não fica velho para poder... aí o jogador de futebol tem que parar de jogar quando chegar a certa idade, né? E o radialista é como ator de televisão. Não paramos nunca. Tem gente aí que está com 60, 70 anos trabalhando, exercendo. É lógico que não com aquela mobilidade, mas ainda que a gente trabalha com a voz, né? Dizem que a voz também envelhece. Mas a minha, eu acho que eu já nasci com essa voz. Eu estou com 60 anos, né? Vou fazer 60 anos e a minha voz é assim desde quando eu tinha 17, 18. Então, para mim, é uma coisa muito boa fazer rádio, ser radialista, estar aqui agora conversando com você sobre rádio e vivendo rádio. Daqui a pouquinho eu vou terminar de produzir um programinha aqui para mandar para uma cidade lá do interior da Bahia. Amanhã eu estou no rádio de novo e já sou assim. Eu tenho 40 anos no ar. Eu nunca fiquei fora do ar durante esses 40 anos. É ininterrupta, sabe? Eu tô trabalhando quase todos os dias. Tony, Oi. a profissão de radialista é estressante? Para mim, pelo contrário. Quando eu estou estressado que eu chego na rádio, já foi o estresse. Entendeu? Para mim, é porque quando você faz aquilo que você trabalha por prazer, você gosta de fazer o que você faz. Pelo contrário, às vezes eu saio pé da vida de casa, mas quando eu chego no estúdio, que eu sento na cadeira, aí foi embora, sabe? Foi embora tudo aquilo que estava me chateando, e a partir daquele momento, quando eu saio de lá, saio naturalmente mais leve, né? Porque nesses 40 anos eu sempre trabalhei com alegria, sempre gostei de trabalhar, já fiz de tudo no rádio. Mas o que eu sempre gostei de trabalhar foi com a música do rádio. Fiz grandes amizades com artistas espetaculares desse país através do rádio e da música. Porque eles sempre foram, sabe, ligados. Não tem como eu afastar o rádio da música.
Eles sempre foram Uhum. trançados um no outro. O rádio vive... Hoje, a música tem vários veículos para poder propagar-se. Mas o rádio levou 50 anos ou mais dominando essa área musical. O que tocava no rádio era sucesso. Ou vice-versa, o que era sucesso tocava no rádio. O Roberto Carlos que o diga, né? É o rei do rádio. É o artista brasileiro mais tocado no rádio. Ele que o diga, que está aí com 60 anos cantando e tocando no rádio. Então, para mim, não tem estresse não, amiga. Quando eu chego lá, eu tô limpo. Sentou na cadeira, botou a vinheta, Tony Chocolate. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E não tem estresse. Se alguém acha que fazer rádio estressa, manda conversar comigo, que eu passo aí uma receita para não estressar. Se você não fosse radialista, qual profissão você escolheria? Eu nunca me peguei pensando em não ser, sabe? Porque foi uma coisa que chegou na minha vida muito novo. Eu já mexia com microfone e com som desde garoto. Que antes do rádio veio aqueles serviços de alto-falante lá da década de 70. Então, mas eu gostaria muito de ser cantor, entendeu? Porque quando eu era garoto, o meu pai cantava. O meu pai era tirado a cover dos melhores cantores lá da Bahia. E eu gostava de cantor. As duas coisas, né? Eu acho que eu sou radialista porque eu não consegui ser o cantor. E dizem que o radialista é um cantor frustrado. Aquele cara que não consegue cantar, ele acaba indo falar, né? Então, era isso mesmo. Jogador de futebol eu tentei várias vezes, sabe? Quando era garoto. Não tinha esse glamour de ser jogador de futebol como tem hoje. Na minha referência na época era Pelé, mas não tinha esse glamour de querer ser jogador de futebol na minha época. Então, eu sempre falava assim, poxa, eu cantava junto lá umas estrofezinhas com o meu pai e os meus tios, mas depois entrei logo cedo no rádio. Com 16 anos eu já estava lá no meio do rádio, né? Em 1976. Oficialmente eu comecei a trabalhar em rádio em 1980. Então eu seria um grande cantor, eu acho, se eu não fosse radialista. Tudo bem aí? Tony, qual o papel da rádio no combate à pandemia e como ela está contribuindo nesse período? Olha, eu vou falar particularmente da nossa rádio, certo? Nós temos feito, eu já lhe falei, através de campanhas, transmitido todos os programas e entrevistas relacionadas à pandemia, né? As autoridades falam diariamente na programação das emissoras de rádio para transmitir o que está acontecendo, com um espaço maior do que na televisão. Na televisão você só vê naquele noticiário do meio-dia e noticiário da noite. E as emissoras de rádio que trabalham com notícia, elas trabalham com isso 24 horas. É a matéria-prima do rádio, é a notícia. Então, eu vejo que o rádio tem contribuído muito para alertar as pessoas. Aí a primeira coisa que o rádio e a televisão fizeram. Lavar as mãos, todo mundo tem que lavar as mãos, né? Foi a primeira coisa que a gente ouviu no início da pandemia. Que foi, todo mundo tem que lavar as mãos, tem que cuidar da higiene. Isso aí foi campanhas propagadas através do rádio e da televisão. Depois de lavar as mãos, aí todo mundo vê, olha, tem que usar o álcool, passar álcool em todas as peças que você usar, o ambiente onde você estiver. O álcool é o grande combatente para combater esse vírus aí, o álcool, todo mundo. Então, as emissoras de rádio e de televisão se apegaram muito nisso, repetem isso todos os dias. Logo depois de começou a lavar, aí agora o quê? Tem que ter isolamento, então fique em casa. Veio a campanha Fique em Casa, que também foi bastante difundida através do rádio, Fique em Casa. Músicas apareceram, né, falando sobre o tema do coronavírus, e até hoje o rádio tem mais espaço para transmitir
as informações a respeito da pandemia, né? As entrevistas coletivas aí. E outra coisa também, o rádio chega perto. Você, durante essa pandemia também aí, você deve ter ouvido aí, né? Que não é só a pandemia. Tem coisas dentro da pandemia que o rádio tem, sabe? A gente acordar às 6 horas da manhã aí com autoridades tendo que responder por coisas que fizeram com a pandemia. O objetivo é salvar a gente. Teve muita gente aproveitando para desviar dinheiro que foi enviado para a pandemia. Então, o que é que acontece? O rádio está lá, fiscalizando, abrindo espaço principalmente para o ouvinte, né? O ouvinte liga para a rádio e fala: ó, rapaz, tá faltando água aqui, como é que você manda a gente lavar a mão e não tem água? Eu ouvi isso, poxa, a gente tem ouvido isso de quase que diariamente na rádio. Que tem locais aí que não tem água. Então as pessoas vão lá e denunciam na rádio, e a rádio faz esse papel de alertar as autoridades que cuidam desse assunto para ir lá resolver. É buraco na rua, superlotação de hospitais. E nessa área de saúde, as rádios dão plantão nos prontos-socorros, no IML, sabe? No João Móvel, trazendo os fatos relacionados à saúde. As pessoas ligam para a rádio reclamando que no posto de saúde não tem o remédio tal, não está faltando vacina disso, vacina daquilo. É diariamente que o rádio tem contribuído para fazer essa ponte entre aquele que está reclamando e aquele que pode resolver a reclamação. Nem sempre eles resolvem, né? Mas a gente tem procurado fazer muito, porque é um absurdo que você fique falando: olha, lave as mãos, porque, né? Lave as mãos, lave as mãos. Aí eu tenho água em casa para lavar as mãos, você tem água em casa para lavar as mãos, mas tem uma cidade inteira aí, no interior do estado, que fica reclamando: olha, tem 8 dias. Já imaginou, Melissa? Você 8 dias sem água na sua casa? Eu ouvi dizer que a gente só sobrevive 2 dias sem água. Sim. Então, aí fica assim, as pessoas ficam se matando para conseguir água. Porque, poxa, tem coisa melhor de você trabalhar, chegar do trabalho, ir no chuveiro, tomar uma chuveirada, né, um banho, acordar. E as pessoas, nem todo mundo tem acesso à água. E olha que nós temos aqui, cortado de rio, não tem explicação. Porque tem rio por tudo quanto é lado aqui, principalmente em Sergipe, né? E a gente ainda sofre com essa deficiência de água. E as pessoas ficam na rádio cobrando o tempo todo. Reclamando em si das autoridades, né? E essa ponte, há muito tempo que o rádio faz. E a televisão está fazendo agora também. Porque você liga na televisão, e a televisão está fazendo esse papel de ir lá mostrar como era que estava a reclamação e depois cobrar pelo responsável para que faça o trabalho. E a comunicação do rádio de massa é assim. E, volto a dizer, de graça. Né? Totalmente de graça, o rádio ainda é. Tem hora que dá uma travadinha aqui, tá tudo bem aí? Você tá me ouvindo? Tá. Vamos, prossiga. Deixe uma mensagem para todos no que diz respeito a este momento que estamos enfrentando. A mensagem é muito dura, eu falo na rádio todo dia. Eu não vou mudar a minha rotina só porque flexibilizaram isso, flexibilizaram aquilo. Não vou mudar a minha rotina, sabe? Tivemos notícias de ontem que a praia estava lotada, os bares lotados. Poxa, por que essa vontade louca de sair? Você vai no calçadão, tá lotado, e você observa que ninguém está comprando. O que tu vai fazer no calçadão ou no shopping se tu não vai comprar? Ansiedade para poder sair de casa. E isso eu acho muito perigoso, porque a gente está vendo aí os relatos de cidades que já aconteceram essa flexibilização, sabe? Não está, diminuiu o número de infecção, diminuiu o número de pessoas que estão morrendo. E aí? Mas
já diminuiu ali numa cidade vizinha e depois voltou tudo de novo porque a gente não se cuidou. Se as pessoas se conscientizarem que a gente pode fazer muita coisa obedecendo às normas, sabe? Eu estava falando com minha filha ontem, aí pai, eu vou aí, não tem, não precisa vir não, vamos falar de videoconferência, sabe? Para você, não é porque ela estaria na minha casa, é o deslocamento, por onde você vai passar, entendeu? Até quando você vai abastecer, parar o carro no posto. Então, existe todo... Se as pessoas tivessem a consciência de que ela pode sair, mas tem que se comportar, né? Eu ainda acho um absurdo uma pessoa dizer que não vai usar máscara. Por quê, cara? Me diga se tem explicação. Ah, não vou usar não. Briga, autoridades. A gente está vendo toda hora aí confusões por um simples gesto de usar a máscara. Esse negócio de máscara estava engraçado, que a máscara é um objeto comum no Japão. É uma cultura, se as pessoas não se sentem bem, se eu saio de casa, acordo, sabe, corizando, meio resfriado, então eu ponho uma máscara para proteger aquele que está próximo a mim. Então eu acho que a máscara, para mim, se continuasse para o resto da vida, eu adoraria, porque é uma proteção eterna. De qualquer forma, você está se protegendo, porque nós estamos muito expostos ao que está na nossa vida aí. Então, as pessoas podem, sabe, a praia, eu acho que podem voltar a ter uma vida social normal, mas com um novo normal, como as pessoas ficam dizendo aí que nós estamos vivendo esse novo normal. Não é um normal como era antes. Porque veja o absurdo que a gente perdeu um tempão ensinando as pessoas a lavar a mão. Em pleno século XXI, a gente ficou um tempão dizendo, ó, o vírus se propagou através das mãos. Por quê? Porque a gente não tem costume de lavar a mão. Né? Então isso aí vai ficar para a eternidade, para você ter mais um cuidado na higiene, sabe? Esse negócio de você deixar o sapato fora de casa, tem nações aí que isso é normal no dia a dia. Não precisa de uma pandemia para você deixar o seu sapato lá fora e depois só trazê-lo para dentro de casa quando você limpar. Isso é normal em muitas nações. Aqui a gente tem que ensinar. Então as pessoas têm que ter hábito. Vai na feira, as pessoas acham que eu estou paranoico. Porque eu chego da feira e boto tudo lá na bacia, boto o hipoclorito lá de sódio, que é aquela água sanitária, tudo, lava tudo. É paranoia. Mas eu estou sobrevivendo até aqui. Aos 60 anos eu sou considerado do grupo de risco. Mas não tive nem a família, nem colegas de trabalho, todo mundo que eu conheço que seguiu a regra, né? Ou por sorte, ou por muito cuidado, o vírus não chegou. Eu não fiz teste, a rádio marcou até um teste, não fiz. Eu vou fazer, para ver se eu sou daqueles assintomáticos, né? Que já teve e não sentiu, mas eu acho que a gente pode voltar ao normal a partir desde ontem, né? Que final de semana, parece que as pessoas só acham que é normal no final de semana. Eu adorei essa experiência de ficar em casa esse tempo todo. Assisti muitos filmes, sabe? Bati meu recorde, porque eu sou um cinéfilo viciado em cinema, eu. Então, esse período eu aproveitei que eu fico assim, fora de casa 15 minutos. São 15 minutos para ir para a rádio, 15 minutos para voltar. Não tem, a minha rotina é essa e vai continuar sendo assim. Porque não há necessidade de a gente se expor agora do jeito que a gente já viu na sexta e no sábado e no domingo as pessoas se expondo. Quem quiser ir, vá, mas não me chame. Gostaríamos de agradecer a sua participação, Tony Chocolate, e dizer que foi muito gratificante e importante tê-lo hoje conosco, contribuindo para maior conhecimento sobre a rádio. Muito obrigado, digo eu, sabe?
Eu fiquei sabendo de coisas maravilhosas aí que a sua professora, que ela me falou o nome da coordenadora, tinha dito para mim que eu estive como mestre de cerimônias da formatura dela, né? Eu não me lembro, eu já fiz muitas formaturas, já fui mestre de cerimônia de formatura, então essa coincidência toda aí, agradecer a tia Pri, a toda a direção, a você, Melissa, pela sua simpatia, né? Nós aí, eu também estou aqui, sabe? E é isso, falar de comunicação é uma coisa muito boa. Parabéns pelo interesse, sabe? Eu espero que tenha contribuído para um pouco do conhecimento do que é essa coisa maravilhosa que é a rádio. E aproveite, viu? Eu faço rádio todo dia. Liga o rádio aí para me ouvir. Todos os dias, na 91,3, eu tô lá tocando músicas antigas, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, e todos os dias à tarde na FM Jornal. Um beijo para todos vocês, muito obrigado. Precisando, eu tô aqui às ordens, tá bom? Agradecer ao Colégio Promundo pela oportunidade de estar aqui, em especial a nossa querida professora tia Priscila, pela ajuda e paciência durante todos esses dias, nos preparando para este evento, e a todos que contribuíram para adiantar ainda mais a nossa live. Um beijo, eu sou Melissa Souza e até a próxima. Tchau! Te amo, tia Priscila! Eu sou Choco. Tchau, um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Ele foi embora.